Você está sintonizado nas séries especiais. O programa de hoje é sobre novos senadores e novas senadoras eleitos em 2010. A nossa entrevistada de hoje é a senadora Marinor Brito, do Pará. Senadora, vamos retomar a nossa história aqui, a nossa conversa. E aqui a senhora estava contando da sua militância política, né? Então, como é que foi que a partir daí a senhora se tornou vereadora por 3 mandatos, então senadora, e como é que chegou ao Senado? Eu acho que algumas experiências exercidas no mandato de vereadora na capital do estado foram fundamentais para fortalecer esse espaço de receptividade do povo. Eu coordenei a primeira CPI de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu fui relatora do plano diretor do município de Belém, que interagiu com toda a cidade, com toda a região metropolitana, porque tem questões que precisam ser tratadas de forma integrada, como a questão do trânsito e do transporte entre as cidades da região metropolitana. Eu ajudei no enfrentamento de questões que para nós são fundamentais, que é a questão da democratização das escolas públicas, criando mecanismos de democratização das escolas públicas, como eleição direta para diretores de escola, a estruturação dos conselhos tutelares, dos conselhos escolares, também dos conselhos tutelares. Eu assumi uma briga muito grande com o prefeito e com várias prefeituras e com o governo do estado para que as redes de proteção às crianças e adolescentes, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas fossem realmente estruturadas e ganhassem uma nova possibilidade de ajudar a tirar as crianças da situação de vulnerabilidade social. Porque o grande problema da violência que sofrem as nossas crianças, os nossos adolescentes, que têm mais facilidade de ir para as drogas ou para a prostituição do que para a escola, para o esporte, para o lazer, para a cultura, que é um direito assegurado na sua cidadania na Constituição Federal, mas é um direito também através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu enfrentei esse debate, briguei com meio mundo, pedi ajuda do Ministério Público, tanto federal quanto estadual. As questões relativas ao Sistema Único de Saúde, que na nossa região não funciona. A gente sabe que a saúde é um caos no Brasil inteiro, mas pela falta de gestão, pela falta de responsabilidade política, essa situação acaba sendo muito grave na nossa região, né? Que tem uma deficiência no seu sistema de transporte. Para você sair da cidade de Anajás, que hoje está pulverizada a malária, para chegar na cidade, onde tem um hospital, é um verdadeiro martírio. A pessoa já chega morta. Então, questões como essas ajudaram, obviamente, a fazer com que a população reconhecesse a nossa participação na vida pública, mas também o combate a situações que viraram rotina, e hoje os políticos são identificados, no geral, como corruptos, mas eu atuei junto com a CNBB, junto com outras ONGs, com a OAB, combatendo a corrupção. O prefeito de Belém hoje responde por ação criminal, por ação civil pública, por ação de improbidade, e muito da sustentação dessas denúncias foram originárias nos movimentos sociais através do meu mandato. Então, esse é um campo, digamos assim, de disputa na sociedade que acabou sendo fortalecido nesse último período, também com a lei do Ficha Limpa. Senadora, antes de entrar na questão da sua bandeira de luta, do seu período aqui no Senado, eu queria enfocar a questão de Belo Monte. A gente nunca acha uma posição meio termo sobre Belo Monte. Ou a pessoa é radicalmente contra Belo Monte, ou radicalmente a favor de Belo Monte, que é a usina para levar energia para todo o norte do país. Como é que a senhora se posiciona com relação a Belo Monte? Historicamente, a região amazônica e o estado do Pará têm sido vítimas da exploração da sua água, da sua madeira, do seu minério. E o que sobra para a população é fome, é miséria, é violência sexual contra criança e adolescente, é desemprego e as mazelas sociais dessa visão de empreendimento chamado para o desenvolvimento da região,
que nós temos que combater. Não é possível instalar uma hidrelétrica numa região pobre, sem saneamento básico, onde a população vive do peixe, os ribeirinhos, as populações tradicionais indígenas, sem pensar no impacto ambiental e social que esse empreendimento vai criar. A hidrelétrica de Tucuruí, que é na nossa região também, até hoje, depois de mais de 30 anos, continua sem oferecer energia elétrica para os 7 municípios da região. Como é que você fornece energia para fora do seu estado, para fora até do seu país, e o povo não tem direito à energia? E não tem direito ao que está na contrapartida da execução da obra, porque o governo não tomou providências para garantir essa contrapartida. São muitos itens da contrapartida, desde a questão do saneamento básico nas cidades do entorno de Belo Monte, como habitação, condições dignas de trabalho, transporte, nada disso foi feito pelo governo. A senhora não é contra o projeto, a senhora quer cuidados dentro do projeto. Ninguém pode ser contra ao país gerar energia. Nós somos contra a falta de estudos e de seriedade do governo no tratamento dessa questão. Porque parece que Belo Monte não vai ter custos para o país, vai ter custos para o país. E os estudos que foram feitos através do Ministério Público Federal nos dizem que era mais vantajoso e menos criminoso do ponto de vista ambiental e social se o investimento fosse feito nas hidrelétricas que já existem. O potencial energético é muito maior e o investimento menor e o dano ambiental e social menor. E o governo não quer considerar, não quer entrar nesse debate. Belo Monte não foi instalado até agora porque sistematicamente o movimento social, o movimento Xingu Vivo, a comunidade organizada na região, tem conseguido provar legalmente que o governo não está cumprindo com a contrapartida. Então, para nós, investir na Amazônia hoje só é possível se respeitar a população tradicional, as comunidades tradicionais, se respeitar a vida, a história de vida, a cultura do povo da região. Não basta abrir um buraco como fizeram na Serra dos Carajás, como fizeram em outros grandes projetos desde a década de 70 e depois explorar o minério e depois vender a Vale do Rio Doce, como acabou o governo federal fazendo. Senadora, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria que a senhora fosse sucinta em duas questões complexas. Vai depender aí da sua capacidade de resumo, de síntese. A questão do Código Florestal e suas bandeiras de luta no Senado Federal. Olha, o debate sobre questões como o Código Florestal, sobre a questão de Belo Monte, sobre a reforma política que o partido vai enfrentar, é preciso chamar o povo para discutir. Nós não podemos fazer qualquer alteração na lei ou qualquer investimento numa região que mude a vida das pessoas sem entrar nesse debate mais profundo das consequências que o que está sendo proposto vai causar para a população. Então, nós queremos uma reforma política no Brasil que pense só a questão eleitoral? Não. Nós queremos pensar a questão econômica, nós queremos pensar a questão social. O povo precisa ter vez nesse debate. Nós precisamos aumentar a participação do povo nas decisões. A democracia direta, ela não é exercida no nosso país. Onde o povo se manifesta? Raramente numa lei como essa de autoria popular da ficha limpa. Mas que quantos anos passou para conseguir chegar ao Congresso e para conseguir ser aprovada. E ainda hoje está sendo motivo de teses diferenciadas que ainda não resolveu, por exemplo, quem tem direito ou quem não tem direito de estar no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas dos Estados. Então, nós vamos debater com muita profundidade, porque nós precisamos fazer com que o financiamento de campanha seja público, para que todos os que venham
como eu, de Alenquer, com as dificuldades que tive para chegar na vida pública, ou os que nasceram em berço de ouro, que têm nome de pai e de mãe, e tem uma história de apoiamento dos grandes empresários, que nós cheguemos de forma igual na disputa. O nosso tempo de televisão não pode continuar sendo diferenciado. Por isso, nós vamos tratar na reforma política e vamos enfrentar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação. Temos que quebrar esses monopólios. Não é possível que na televisão do Jader, na rádio do Jader lá no Pará, no jornal dele, continue aparecendo como ele tendo sido eleito senador da República, enquanto eu estou aqui devidamente empossado e exercendo o meu direito, que quase 800 mil paraenses nos 144 municípios me delegaram para estar aqui. Então, tem muitas questões de interesse público que precisam ser colocadas nessa discussão. E o PSOL, a liderança do PSOL que hoje eu estou assumindo aqui no Senado Federal, vai cuidar com muita responsabilidade, com muita interação com os setores sociais que estão debatendo essa questão, para que a gente possa representar na síntese desse debate e ter força política, né, ter respeitabilidade política para poder aprovar os nossos projetos aqui. Oposição não se faz por fazer. Oposição se faz programaticamente, com dados, com elementos, com estudos, para que a gente possa não só convencer a sociedade de que essa luta também é dela, né, mas convencer os nossos pares aqui de que não dá para continuar direcionando as decisões do Congresso Nacional para os grandes empresários, para os banqueiros, para os latifundiários, deixando o povo que paga o imposto, que infelizmente é concentrado na União, né, sem respostas, né? Precisamos de políticas públicas, precisamos que a Amazônia seja vista como uma parte importante e estratégica para o povo brasileiro. Senadora, muito obrigado pela sua entrevista à TV Senado. Obrigada também, estou à disposição do povo brasileiro. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Até lá.